né? É, professor, que não me chama marcar texto, não. Não, a gente vai estudar toda agora terceira e no quarto volta a ciência normal, tá? E aí a gente retorna a física lá no oitavo. Bom, pegue o marca-texto. Peraí. Pô, você nunca vai estudar aqui? Primeiro nós vamos grifar uma frase. Meu Deus, eu não sei. Eu tô vendo tirar um zero. Daqui a pouco vai chegar. Tá bom. Já vai concluindo sem saber. Pro, eu tirei 9,5 nessa prova. Eu tirei 8, 7. Dela? Pronto, próximo, marca texto. Vamos lá. Você vai grifar só a última linha do primeiro parágrafo aqui, ó. Nas ciências até repelir algo. E depois, meio quadrado nessas informações aqui, ó. E já nosso primeiro dicionário. Pera, prof, tem que aumentar o volume seu aqui. Pronto. Vai fazer, prof? Aqui, ó. A última linha aqui do primeiro parágrafo. Nas ciências, até a palavra repelir algo. E aí depois meio quadrado em toda essa informação aqui, ó. Ok. E nosso primeiro dicionário de ciências, ó. Bom, tá, mas vamos fazer isso. Certo? Página 4. Quadradão. E o dicionário lá embaixo. Ó. Quadradão e o dicionário. Página 5, quadradão. Pegando, saiba mais também. E destacando mais ainda as palavrinhas que já está em destaque. Força, peso, força elástica e força de atrito. Marquei os três já, pro e agora? E página 6, também, quadradão. Destacando o quadrinho amarelo. Página 6, só destaca o quadrinho amarelo. Não, quadradão e destacando o amarelo. Quadradão. Não precisa. Certo? Aí, vou fazer um rabisco aqui, tá? Bom, eu vou passar o rabisco, tá? E aí eu mando foto pra gente começar a explicação.
Ô, professor, já vai mandar no WhatsApp lá pra gente copiar? Acabou de ir no grupo, pode copiar. Obrigado. Como ele tem coragem? Só aparece tudo. Só aparece. Bom, deixem a apostila aberta na página 2. Mais dois? Tá mais fácil. Eu vi aquele. Página 2. Tem outro dia. Ó, gente, chega a aula de física agora, Sem spoiler. tá? Bom, como eu falei no começo da aula, né? Agora nós vamos falar sobre força no sentido físico, tá? E aí, na página 2, nós temos uma imagem de uma brincadeira muito comum, né? Chamado cabo de guerra, onde é uma corda, no meio da corda tem uma sinalização, pode ser pintado, um paninho, alguma coisa assim. E do lado da corda tem um grupo de pessoas e do outro lado da corda tem um grupo de pessoas. No chão, eu vou ter uma marcação e ganha a brincadeira quem puxar a corda onde está a marcação pro lado depois da marcação no chão, ou seja, pro lado do grupo. Aí ele vem com uma pergunta assim, no cabo de guerra, o que acontece se os dois grupos, vou chamar assim, grupo A, grupo B, tá? O que acontece se os dois grupos puxarem a corda com força exatamente iguais? O grupo A tem uma força, o grupo B tem uma força. Porém, os dois são iguais, a mesma força. Então, o que vai acontecer se quando eles puxarem assim? Quem falou? Alguém falou uma palavra. Os dois caem. Hã? Equilíbrio. Equilíbrio. Ou seja, a marcação não vai nem para cá e nem para lá, tá? Ele se move, ora para um lado e ora para o outro, fica parado? Acabamos de responder. Ele fica em equilíbrio, né? Ele não vai nem para lá e nem para cá, tá? 2. Se um dos dois grupos estiver vencendo, o cabo de guerra e mais um integrante for ajudar outro grupo, equilibrando perfeitamente as forças, o que acontecerá? Vamos supor, o grupo A está ganhando, certo? Você está puxando mais, mas... Aí vamos supor que para a brincadeira funcionar, concorda comigo que tem que ser o mesmo número de pessoas para cada lado? Então, vamos supor, tem que ter 6 pessoas no grupo A e 6 no grupo B. Sim, para a brincadeira funcionar, sim. Como que você vai colocar 6 grupos no grupo A, 6 pessoas no grupo A e 3 no grupo B? Tem graça a brincadeira? Exatamente. Muito bem, vocês estão pensando como física. Justamente para a brincadeira acontecer, tem que ser equilibrado. Eu tenho que ter 6 pessoas aqui. Ô, professor, e se tiver uma pessoa com tamanho de 3? 6 pessoas é crítica, né, gente? Se eu colocar 6 pessoas no grupo B, no grupo A, e 2 pessoas no grupo B, quem vai ganhar? Tá na cara que o grupo Vai que A. a pessoa é grande, professor. Vai que a pessoa é um adulto. Tem mais pessoas. Então, mais pessoas juntas vão fazer uma força maior. Concorda comigo? Mas se Então for vamos 3 pessoas grandes, aí não dá certo? Aí Não, vocês e daí- pequenas. A altura não influencia. O que a gente está jogando em questão aqui, Matheus Moraes, é quantidade. Quantidade. Se eu colocar 6 no grupo A e 2 no grupo B, vai ter graça a brincadeira? Não. Independente do tamanho das pessoas. Tá? Então, para a brincadeira funcionar, eu tenho que colocar 6 pessoas no grupo A e 6 pessoas no grupo B. Beleza. Aí vamos supor
que o grupo A está ganhando. Ou seja, a marcação está indo para lá. Certo? Vamos supor que entrou mais um integrante lá no grupo B. O que vai acontecer? Aí já muda de história, não é? Vai mudar de história. Só um pouquinho, tá bom? Se um grupo estiver pessoas muito mais pesadas que o outro grupo, será justo? Não. Aí entra o que ele estava falando. Se no grupo A eu tenho pessoas mais fortes do que no grupo B, quem vai ganhar? Por quê? Porque eles têm mais força, são mais fortes. Então, o que a gente conclui aqui? Força. A gente está envolvendo o lado da física e envolvendo o lado da biologia, que é a massa corporal, que também, de uma forma direta e indireta, influencia. Por falar nisso, né? Licença, bom. Então, ó, coisa rápida para não atrapalhar. Alguns aqui já me conhecem, sou o professor Paulo, tá? Trabalho aqui na escola, já acho que foi no 10º ano já, ok? A gente está retornando a partir de semana que vem das nossas aulas de judô, tá? Ah, professor, mas como é que a gente vai fazer o judô na pandemia? Como a gente está realizando? Os nossos planos de biossegurança, higienização das mãos todas as horas, entendeu? O tatame também, tá? E conscientizando vocês de como que vai estar se contaminando ou não, que pode estar se contaminando. Então, mão nos olhos, não pode, mão na boca, mão no nariz, vocês já são maiorzinhos, vocês já sabem disso aí. E higienização das mãos a todo momento, tá? E hoje eu estou passando avisando vocês, daqui a pouquinho eu vou estar deixando aqui os bilhetes, tá? Sobre a autorização da nossa aula ou não, ok? Na quarta-feira a gente vai ter uma aula experimental. Para quem não conhece o judô, para quem quer conhecer o judô, como é que ele funciona, na quarta-feira eu vou estar pegando vocês coisa rápida, 15, 20 minutinhos, para vocês estarem vendo lá, e depois eu vou estar devolvendo aqui na sala, tá? No dia 2, a próxima segunda-feira, já estaremos com as aulas presenciais, normal, lá na quadra, tá? Então, com todas as nossas normas de biossegurança. Semana passada eu vim aqui, já lavei os tatames, o tatame está limpinho, então já está tudo organizado, porque a gente está retornando para as nossas aulas, tá? Então, converse com os pais de vocês, para quem tem interesse ou não, na semana que vem estarei pegando já quem estiver matriculado, tá? Já tiver tudo certinho, os pais autorizados, lá na secretaria. Ok? Então, daqui a pouquinho eu passo aqui deixando o bilhete para vocês. Tá bom? Obrigada, pronto. Tchau. E por falar em força, também ela está presente nesse esporte, tá? Olá, professora. Hã? Lado positivo e lado negativo, tá? Bom, agora a página 3. Bom, só nessa discussãozinha dessa página, você já está começando a ter ideia aí das coisas. Mais o recado pro, né? Bom, então na ciência, na física, tá? Força está relacionada com alguma ação. Então, força na física é uma ação. Que ação é? Ah, depende, pode ser uma ação de empurrar, uma ação de puxar, né, como vimos aí no cabo de guerra, tá? Uma ação de levantar, que é muito presente nos esportes, né? Tem até aquela modalidade levantamento de peso, né? Equilibrar, exemplo, um ventilador de teto, tá? Um ventilador de teto, um lustre, uma luminária pendurada no teto, tá? E uma ação de atrair ou repelir. Isso nós vamos estudar ano que vem. Ano que vem eu vou trabalhar um assunto na física chamado eletricidade, tá? E eletromagnetismo. Então, a força de ação de atrair e repelir. A gente chama de atração e repulsão, tá? Então, é isso que é a física aqui, a força. Ligado a uma ação, seja ela quem for. Empurrar, puxar, levantar, equilibrar, atrair ou repelir, tá?
Ah, e também tem levantar. Esqueci de colocar ali. Ah, não, levantar tem. Tem um que eu esqueci aqui. Apertar. Tá? Apertar. Bom, qualquer uma dessas ações aqui, ela vai ter uma consequência, concorda comigo? Lá no cabo de guerra, um grupo vai acabar ganhando, vai. Porque eles vão exercer uma força maior no sentido de puxar. Tá? Quais são as consequências, seja qualquer ação aqui, de uma força? A alteração de velocidade, por exemplo. Ah, outra coisa, antes de eu continuar. Vamos já familiarizar com a primeira palavra na física. A gente trabalha muito essa palavra. Corpo. Quando a gente fala corpo, a primeira coisa que vem na cabeça não é normal, tá? Não é culpa de vocês, é normal. Quando a gente fala nessa palavrinha corpo, corpo humano. Não. Na física, dentro da física, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é chamado de corpo. matéria. Então, matéria é um corpo. Então, eu sou um corpo, meu celular é um corpo, essa garrafinha é um corpo, essa mesa é um corpo, esse frasquinho é um corpo, o ar-condicionado é um corpo, tá? O caderno, entendeu? Então, presta atenção. Tudo que tem massa e ocupa no espaço é uma matéria. E matéria forma um corpo, tá? Então, já familiarizei que nós vamos usar muitas essas palavras aqui, corpo, tá? Então, vamos retornar aqui. Então, quais são as consequências? Alteração de velocidade. Então, por exemplo, se um corpo estiver em movimento, nós vamos ver isso nos exercícios, tá? Por exemplo, vamos supor que tem um carrinho de mercado descendo sozinho. É um corpo em movimento. Ele tá descendo numa determinada velocidade. E se eu for lá empurrar ele? Vai mudar a velocidade. Por quê? Porque eu apliquei uma força. Que força é essa? Empurrar. Tá? Empurrar. Deformação. Isso aí é no caso quando eu puxo ou aperto. Isso aí está mais ligado com mola. Coisas de mola, tá? A mola é um objeto em espiral. Você pode puxar ou apertar. Quando você puxa ou aperta, você provoca uma deformação, tá? Igual um elástico. Ou equilíbrio, tá? O que faz o ventilador ficar pendurado aqui bonitinho sem cair? Ah, é o parafuso que está lá. Sim, é o parafuso que está segurando ele. Mas o que está em cima desse ventilador? Uma força física sobre ele e está fazendo com que ele fique equilibrado aqui e funcione bonitinho. Igual um lustre, né? A gente vê aqueles lustres lindos, né? Você, parece que vai cair. Mas não vai cair. Primeiro que ele está parafusado. E segundo, tem uma força física sobre ele que está provocando um equilíbrio sobre ele. Certo? É a mesma coisa quando essa parte de força de equilíbrio aqui, ó, a gente vê muito no esporte. Lá na ginástica olímpica. Ginástica olímpica trabalha muito isso aqui, né? Por exemplo, tem aquela modalidade lá das argolas. Você já viu a altura que fica aquela argola? Do suporte? Precisa de alguém da argola para o o chão. O atleta. É super alto. Ele não tem como pegar. Ele precisa de uma ajuda, tá? E o que faz com que ele faz as manobras lá na argola? O equilíbrio, essa força física sobre o corpo dele, que faz com que ele se equilibre nas argolas e faça lá as manobras lá do esporte. É a mesma coisa nas barras, né? Fica até tonta, né? O atleta lá girando, aí ele pula, pega na outra barra, vai cair, né? Então, o que faz ele fazer as manobras nas barras e conseguir saltar de uma barra na outra é essa força
de equilíbrio sobre ele. A mesma coisa no... Aí depois você confirma, professor Anderson, que é aquele cavalo. Não é Cavalo com asa? Não. É um que é uma barra compridinha, desse tamanho, ela tem. Aí a pessoa pula e fica fazendo as manobras. Ô, professora. Tá? Ali é uma força física muito de equilíbrio. Ô, professora. Por quê? Você já viram a largura daquela barra? Desse tamanho, assim. É o suficiente da largura do pé, tá? É bem estreito. Então, aí, imagina a pessoa ter que fazer as manobras lá naquele negócio desse tamanho. Exige muito equilíbrio mesmo. Tá? Bom, oi. O cavalo falso também tem que ter a força do próprio peso, tem que ter bastante equilíbrio, porque não pode tocar nele. Ali, Não pode tocar as ali é pernas. duas forças físicas. Força de equilíbrio e a força peso. Tá? E ele tem que suportar Ele o tem que próprio se corpo. equilibrar o corpo. Tá? Outro exemplo de força de deformação é que está aí na apostila, na página 13, quando o jogador vai cabecear a bola, né? Como a imagem é muito rápida, a gente não consegue ver, mas quando ele cabeceia a bola, dá uma deformação. Olha aí na imagem. Tá? Essa parte aqui da bola, ó, essa parte aqui da bola é uma deformação. Certo? Por quê? Porque aqui a gente envolve alteração de velocidade e deformação. A bola vai vir numa velocidade, né? E quando ele cabeceia, vai alterar a velocidade dela. E, ao mesmo tempo, uma deformação na bola. Certo? Outro exemplo que envolve a força de equilíbrio é nas academias, no esporte, né? Nas academias. Então, por exemplo, qual é o objetivo da musculação na academia? É você ficar Ficar fortão. Tá bem. Você vai trabalhar músculo. Mas o que vai te ajudar a trabalhar o músculo? A sua força, peso. Por quê? Porque você vai trabalhar empurrar e puxar. Principalmente puxar. Então, eu falo isso que eu faço na academia. Então, tem aparelhos lá na academia que você vai trabalhar a sua força, peso, empurrando. Isso daí é quando a gente trabalha músculos da perna, tá? E quando você vai trabalhar a sua força, peso no músculo de braços, peitorais e costa, aí é puxar. Vai puxar, tá? E você fazendo esse tipo de exercício, você vai trabalhar o seu músculo, tá? Então, você vai trabalhar a força-peso no sentido de empurrar e puxar. Professora. Principalmente com barra, né? Que é aquelas barras. Gente, eu sei o que eu faço. Só aquela barra, sem os pesos, você põe no lado. Só aquela barra, ela tem uns 8 quilos. Só a barra. Super pesado. É pesado. É muito pesado. Aí você coloca as anilhas, né? Que é aqueles discos que tem vários pesos. Tá? E aí nós vamos trabalhar puxar, empurrar e equilíbrio. Você vai ter que ter equilíbrio para levantar e abaixar. Certo? É força peso. Empurrar, puxar e equilibrar. Você vai empurrar, você vai puxar e você vai equilibrar. Tá? E tem que ter muita força no punho, porque se aquilo escapa e cai no seu pé, machuca. Cai no seu pé, machuca. Você Professora, pode perceber que lá só um pouquinho, Matheus. Você pode perceber que lá nas Olimpíadas tem uma modalidade de levantamento de peso, já viram? Aí, me dá uma angústia olhar aquilo lá. Você pode perceber que o cara levanta, fica acho que 3 segundos. E ele faz isso aqui bonitinho? Não, gente, você sabe quantos quilos tem naquela barra? Não. 300, Uns 300 quilos por aí. Então, ele levanta,
Fica lá, né? Aí ele pega e solta. Tanto é que ele solta, ele afasta. Ô, professora, tem uns também que ele joga, tipo, um tambor, assim, tem que passar por cima de uma Professora. barra, e ele joga pra trás. Subindo pro tambor, Não. Aí ele joga assim. Não, isso daí é outra coisa. Ah, tem na Olimpíada também. Tá, mas isso daí não é levantamento de peso. Isso daí é uma modalidade lá que envolve circuito. É um circuito de força. O levantamento de peso não, é aquele que o cara tá lá, ergue lá e foi solto. Tem uns que nem puxa, ele só erga assim. Só um pouquinho, Professora. pode falar. Hã? Pode falar. Ah, tá. Pode Ô, professora. Ô, professora, alguns esportes que tem equilíbrio e força, para são pilates, são yoga, tem, que mais? Ginástica artística, ginástica olímpica, também tem natação. Não, a natação, ela Eu já acho é... que sim, pra empurrar a água, professora. Natação tá. não usa equilíbrio e força? Não é equilíbrio, é E empurrar, puxar também. tá? Certo? Bom, então, o que nós vamos trabalhar aqui? Força, peso, tá? Então, essa força-peso é o que vai causar todas essas ações aí, certo? Bom, a força, pessoal, virando a página agora, virem a página 4 aqui, ó. Antes de eu continuar, olha que a apostila traz uma coisa interessante. Agora vem o que eu falei no começo da aula. O sentido da palavra força, tá? E aí ele fala assim, significa força. O Matheus Moraes Galceran já achou ali no dicionário para mim, né? Nós temos vários significados da palavra força. A primeira vocês já estão aprendendo aqui, do lado da física, certo? Mas a palavra força, ela tem vários significados de acordo com o sentido da frase. De acordo no sentido como ela é colocada na frase. Certo? Ó, o Matheus achou assim. Força. Saúde física. Meus músculos estão bem e eu estou boa de saúde, eu consigo erguer uma faixa, né? Pegar a Emily no colo, né? Agora eu consigo, eu estou fazendo, né? Energia físico-moral, tá? Nossa, eu tô com uma Ô, força. professora, pra gente ver o que é força melhor, professora, pra gente saber o que é força melhor, ó, eu vou mandar 9 significados de força aí no chat, tá, professora? Esforço necessário para fazer algo. Nossa, eu fiz uma força para erguer essa mesa. Tá? Cadê? Uso de violência. Está tendo um protesto aqui na frente da escola. Aí a polícia chegou e usou a força policial para empurrar as pessoas, dispersar as pessoas. Eu achei que tava Muito bem. Fake news. Tá? Ó, Matheus. Da parte da física, tá aqui, né, que eu expliquei. Alterar o estado, tá? Influência. Olha, o fulano, ele tem uma força moral muito grande lá na prefeitura de Campo Grande. Ele pode conseguir pra gente aqui, sei lá, colocar uma lombada aqui de elevação. Ele tem uma força moral. Ou seja, ele tem a capacidade direta de chegar no prefeito, conversar e pedir algo. É nesse sentido, tá? Força pode ser, por exemplo, vigor muscular.
Nossa, mas fulano tem uma força, né? Vontade, ânimo, disposição. Exemplo, ele tem tanta força que nunca vai deixar de buscar seus sonhos. Ou seja, ele luta tanto, né, pelos seus sonhos. Isso é força de Força de vontade. Por outro lado, também pode ser uma força de coerção ou repressão. Parou? Lá no dicionário, o que é coerção? Ato de coagir, induzir comportamento por uma força, ou seja, intimidação. Intimidação, tá? Ou repressão. Ele usou a força policial ou a força militar para conter a briga ali na rua. Entendeu o sentido da palavra força nesse contexto? Sim. Tá? Olha só o tanto de significado. Uma única palavra. Tão curtinha, né? Então, a força é de acordo com o contexto da qual ela é colocada na frase. Certo? Então, nós citamos vários exemplos aqui. Mas para a física, a força é isso aqui. Certo? Matematicamente falando, a força ela é representada por uma sinalização. Qual que é a representação da força? É uma setinha. Essa seta, dentro da física, se chama vetor. Então, é um vetor, nos exercícios que nós vamos ver, que vai te direcionar, que vai te mostrar para onde que a força-peso está atuando. Para a direita, para a esquerda, cima ou embaixo, tá? Então, o vetor é a representação da força. Então, a força é representada pela letra F e o vetorzinho em cima, ou seja, a setinha em cima. Isso aí é a representação da força, tá? Aqui na física, para ocorrer uma força, seja ela qual for, é necessário, no mínimo, 2 corpos envolvidos. Se tiver um corpo sozinho, não acontece. É no mínimo 2. Pode ter 3, 4? Claro que pode. Eu estou falando que é no mínimo 2. Os 2 corpos têm que se interagir para ocorrer uma ação. E a força atuar aí. Certo? Então, qual que é o símbolo da força? F e a setinha, que é a representação do vetor. Tá? Então, o vetor que vai nos direcionar aonde que a força está ocorrendo aí. Exemplos de força. Eu estou falando desde o começo. A força-peso, que a gente vai trabalhar. Força elástica, tem a ver com as molas, que é a deformação. E a força de atrito. O que nós vamos trabalhar aqui? Somente força-peso, força de atrito. Página 5 agora. Vai lá na página 5. Olha o vetor aqui no desenho. Ó. Esse é o vetor. Então, essa setinha aqui, ele está te informando que o que está acontecendo nessa situação? Uma ação de empurrar. Para onde que está o sentido da força? Para a direita. Então, o vetor está apontando para lá. Então, ele está te informando que a força está atuando no sentido para a direita. Ah, pode ter esquerda? Vai ter. Nós vamos ver nos exercícios, tá? Bom, a força, eu vou passar para cá, depois eu volto aqui. Não, perdão. A força de atrito. O que é força de atrito? Força de atrito é uma força contrária. É uma força oposta da força-peso atual. Depende das situações que ela não vai ocorrer. Certo? Então, repetindo. O que é força de atrito? Força
oposta, contrária. Aí, gente, a força de atrito, ela tem o lado herói e o lado vilão da história. Depende da situação. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Lado positivo e lado negativo. Ou seja, a força de atrito, qual que é o lado positivo dela, o lado herói dela? É uma força que vai ser a nosso favor, que vai nos ajudar. E qual que é o lado vilão dela, o lado negativo? É uma força que não vai ser boa, não vai ser bem-vinda. Já vou dar os dois exemplos no nosso dia a dia disso aqui. Tá? Primeiro exemplo. Está aí na coxinha. Antes de eu falar, fala, Matheus. Não, nada a ver. Isso aí é força de atração e repelir. Nada a ver. Vamos para o exemplo. Vamos falar agora do lado herói da força de atrito. Ou seja, uma força que é bom para nós, que nos ajuda, é benéfica. Eu vou dar primeiro exemplo, que está aí na apostila. É um item de segurança muito importante nos veículos. Seja carro, seja moto, seja van, seja ônibus, seja caminhão. Pneu. Os pneus, pessoal, ele é um item de segurança mega importante. O pneu, ele não está ali no veículo só para rodar o carro e ir embora. Claro que esse é o objetivo principal. Mas tem uma coisa física nele. Tem a ver. Se você observar, os pneus, até de bicicleta, tá? Mas eu vou pegar de carro, que é mais comum. Se você observar, eu tenho o pneu, né? Ele tem umas coisas assim, ó. Tem mesmo, queria ser assim. Você vai aprender agora. Só que não é para enfeitar o pneu, não. Isso aqui é físico. É pra desamassar o pneu. Isso aqui, ó. E aí ele tem uns bagulhinhos assim. Caraca, bagulhinho. É uns pelinhos, né, professora? O povo chama de cílios, selinho. É igual que na bicicleta. Isso, pneus. Pneus. Não importa se a bicicleta, tá? Isso aqui, pessoal, dentro do mega importante. Isso aqui dentro do pneu se chama ranhuras, tá? Ranhuras. Tá? E esses coisinhas aqui são, vamos falar cílios, pelinhos, vamos falar, tá? Ranhuras. Agora tem a ver com a física aqui, força de atrito, tá? As ranhuras, ela vai, e os pelinhos aqui, ela vai provocar uma força de atrito entre o pneu e o asfalto. Certo? E essa força de atrito entre o pneu e o asfalto é mega importante. Ele dá estabilidade no carro, principalmente quando freia. Certo? E assim, ele evita que o carro patina, principalmente em dia de chuva. Quando chove e fica uma fina camada de água no asfalto, ele bloqueia a força de atrito. Então, o carro perde equilíbrio e ele desliza. E aí ocorre um fenômeno na física que a gente chama de aquaplanagem. Já ouviu falar nisso? Aquaplanagem. Tá? A aquaplanagem, ele faz com que o carro perca o equilíbrio e patine e desliza, provocando acidente e até capotamento, dependendo da velocidade. Tá? Então, as ranhuras e os pelinhos, ele evita que isso aconteça. Evita que ocorra uma aquaplanagem. E ajuda o carro, quando você freia, ajuda o carro a parar no momento da freada melhor, certo? Então, ele é um item de segurança mega importante.
Tá vendo lá do herói da força de atrito? Tá? Só que conforme a gente... Eu achei que era em Não. Ai, tem gente que pega e faz isso aqui, ó. Aham, Não pode arrancar. eu posso. Não pode arrancar. De jeito nenhum. Fernanda, minha professora Sim. tem faz 2 anos. Tá vendo? Tá Tá vendo como que a física não é tão vilã assim? Olha as coisas do nosso dia a dia. Não pode arrancar, gente. Esse espelhinho, ele contribui para que ocorra a força de atrito, fazendo com que a sua bicicleta, o seu carro, a sua moto tenha equilíbrio. E assim evitando que sua bicicleta, sua moto, seu carro patine, provocando acidente. E assim, ele ajuda, quando você aciona o sistema de freio, a bicicleta, a moto, o carro, o caminhão, sei lá, frear, parar melhor. Só que o pneu, pessoal, ele tem um tempo de vida. Desde uma bicicleta até caminhão. Conforme você vai andando, esses pelinhos vai se desgastando e essa ranhura também. E aí o pneu, a gente fala, o pneu tá careca. O que é o pneu careca? É o pneu liso. Pneu liso, quando ele já perdeu esse pneu, tá? Aí eu te pergunto, um pneu assim, vai ter força de atrito? Não. Não. Então você vai ter problemas sérios, principalmente carro. Ele vai dificultar na hora da frenagem. E se tiver um tempo de chuva, ele vai patinar. Você não vai conseguir controlar o sistema de frenagem e você pode bater, você pode capotar. Ô, professora, Tá? Bicicleta. Uma bicicleta, mesma coisa. Você vai estar numa velocidade. Vou imaginar. Imagina uma bicicleta com pneu careca. Está vindo numa velocidade, porque quer que não, a bicicleta é um objeto leve, comparando com moto, carro, etc. Então, concorda comigo que ele ganha muito mais velocidade? Então, você imagina uma bicicleta vindo em alta velocidade com pneu careca numa descida. Aí eu te pergunto, Yudi, você vai acionar o freio, você vai parar de imediato? Não, vai ficar andando um pouco. Aí entra o que você está falando, a bicicleta vai desequilibrar, você vai derrapar e você vai levar um tombo muitíssimo perigoso. A moto, pior aí, a moto também. Uma moto, né? Imagine uma moto vindo numa descida, numa velocidade com pneu careca. Ele vai provocar um acidente muito sério. Tá? E entendeu a força de atrito? O lado herói dela? Então, isso aqui é mega importante. Tá? Entendeu? Não, o carro, se ele tiver com pneu careca, se ele deparar numa situação inesperada ou de perigo que a gente fala, ele pode até capotar o carro. Porque ele não... Bom, esse é o lado herói. O segundo exemplo do lado herói é piso. Você pode perceber que tem um piso, ele é áspero. Você passa a mão, parece uma lixa de unha, não parece? Por quê? Essa camada de um material áspero é para que ocorra uma força de atrito entre o piso e o nosso pé. Assim, você não tem perigo de escorregar e cair. Os pisos... Não pode piso liso. Piso liso é piso liso. Tá? Esse aqui é o piso liso. O meu tênis, ele tem... Só um pouquinho. Eu estou falando aqueles pisos, já viram? Você passa a mão, parece... Não, porcelanato é super liso. É um piso que você passa a mão, parece lixo de unha. Ele é áspero. Esses pisos, ele tem o objetivo de ser colocado no banheiro. O famoso antiderrapante. Ele é recomendado para você colocar em rampas,
de acesso a pedestre. Ele é recomendado para você colocar em escadas de acesso a pedestre. Por quê? Porque tem o trânsito de pessoas. E no meio dessas pessoas tem trânsito de idosos. É um item de segurança, principalmente para idosos. Então, por que põe no banheiro? No banheiro lá onde a gente toma banho, tá? É um item de segurança, para a gente não escorregar durante o banho. Porque o piso, ele já é liso. Aí junta a água de sabão ou de shampoo, fica mais liso. Então é perigoso acontecer acidente, principalmente para idoso. E o piso antiderrapante, ele vai criar um atrito entre o piso e o chinelo. Assim a pessoa não escorrega. Tá? É um item de segurança. Escada é a mesma coisa. Ao subir a escada, não tem perigo de subir e escorregar. Caiu, bateu o nariz na escada. Tá? Entendeu? Esse é o segundo exemplo do lado heróico. Agora vamos aqui, ó, lado negativo. Lado negativo do diatrito. Aí tem um lado dele que não é muito bem-vindo. Tá? Por exemplo, quando você vai empurrar um objeto pesado, ou até mesmo um carrinho, tá? Qual que é mais fácil? Você empurrar vou pegar um exemplo simples, um carrinho de mercado. O que é mais fácil empurrar o carrinho de mercado? Num piso bem lisinho ou num piso antiderrapante? Bem lisinho. Não vai facilitar? Agora, se você empurrar o carrinho no piso antiderrapante, ele não vai te atrapalhar? E como? Principalmente se tiver coisas no carrinho. Tá? Você pode perceber que a rodinha do carrinho do mercado ela é bem lisinha. Aí você pode perceber, devido a muita gente usar, acaba desgastando a rodinha. Aí ele fica áspero, a rodinha fica áspera. Assim, quando você empurra, ele vai causar uma força de atrito entre a rodinha e o chão. E aí você vai ter dificuldade de empurrar. E aí ele não é bem-vindo, porque eu preciso que o carrinho deslize para poder empurrar as compras. Ó? Vai contar pesado, né? Exatamente. Aí, exatamente. Entendeu? Bom, eu vou empurrar essa mesa. Tá vendo os pezinhos dela aqui, ó? Essa coisa redondinha aqui? Você pode ver que ele é meio liso embaixo. Por quê? Porque ele vai empurrar. Tá? Se tivesse uma lixa embaixo desse pezinho, eu ia empurrar assim? Não. Ele ia causar uma borracha. Ele ia causar atrito entre o pezinho e o chão. E aí eu tenho dificuldade de locomover a mesa. Então, esse é o lado negativo, tá? Então, quando eu uso determinadas situações de empurrar ou puxar, a força de atrito não é bem. Já eu estou usando velocidade, aí a força de atrito é bem limpa. Entenderam a diferença? Entenderam agora aqui? Tá? Então, isso aqui, pessoal, ele tem que ser cuidado e você tem que trocar. Tá? Tem que trocar. Isso aqui é um item de segurança. Não importa se é uma bicicleta, se é um caminhão, é um item de segurança. Tá? Oi, pode falar. Por isso que ele não é barato, né? O meu tênis faz a mesma função. O pneu de carro, um pelinho aqui, tem a borracha, eu arranquei todos os pelinhos. Muito bem. Tênis, calçado. Você pode perceber que o tênis, ele tem umas ranhuras também. Por quê? É um item de segurança para ajudar você a caminhar, principalmente na área de esporte. Tá? Principalmente na área de esporte. A força de atrito na área de esporte não é bem-vinda. Professor, imagina um skatista. Exemplo. Exemplo. Vou pegar 3 exemplos aqui. Se eu falar todos os exemplos aqui, não vou ficar aqui até amanhã. Começar pelo futebol de campo.
Você pode perceber que embaixo da chuteira tem, a gente chama de travas, né? Para quê? Para facilitar ele correr, porque ele vai correr no gramado. Se fosse liso, se não tivesse as travinhas, ele ia conseguir correr e chutar a bola? Não, ele ia ficar patinando na grama, tá? Segundo exemplo, futebol de salão. Você pode perceber que o tênis, a chuteira de futsal, ele é emborrachado. Agora, nas Olimpíadas, quem é? Skate. Obras radicais. Você pode ver que ela é áspera. Mas tanto é que tem até um tênis para isso, né? Tênis especial. Tem tênis especial para ajudar nas manobras aí. Tem até isso, tem. Certo? Para ele dar estabilidade fazer lá as manobras. Agora, imagine se a prancha do skate fosse liso. Igual essa postura. Ô, professora. Se fosse liso também. O primeiro impulso que ele ia dar, ele ia para frente. Tá? Mas sem embaixo dessa mesa, sem ali. Aí ele coloca. Embaixo tem que ser liso, porque ele precisa de deslizamento. Não, professora, eu tô falando embaixo da lista, né? Embaixo do skate. É onde cola a lixa. Ah, não, sim. Tem que ser liso para a lixa antiderrapante colar bem. Né? Porque áspero com áspero não cola. Então tem que ser uma superfície bem lisa para a lixa colar. Tá? Pode. É a mesma coisa na prancha de surf. Tá? É a mesma coisa na prancha de surf. Certo? A diferença é que um tem roda, outro não tem. Um usa piso, outro usa água. Um tem um bagulhinho atrás. O objetivo é o mesmo, é deslizar e fazer manobra. Só que um é no chão, com roda, o outro é na água. É muito mais, né? Entenderam? Entendeu aí? Tá? Bom, página 6. Eu não falei que para ocorrer a força tem que ter no mínimo 2 corpos? E se eu tiver 2, 3, até 4 corpos envolvidos, você concorda comigo que também vai ter mais de uma força? Então, quando eu tenho mais de uma força, na verdade 2 ou mais, interagindo sobre um corpo, na física a gente chama de força resultante. É o que a gente vai trabalhar no exercício agora. Então, ele fala assim, qual é a força resultante sobre a caixa ali? Tá? O que é força resultante? Simples. Nada mais é que a soma de todas as forças que está atuando no corpo. Então, por isso que eu coloquei esses 3 pontinhos aqui, na matemática. É uma dízima, né? Uma dízima. Então, o que é força resultante? É a soma da força 1 mais força 2 mais força 3, e assim por diante. Quem vai te informar isso aí vai ser o exercício. Ele que vai te falar quantas forças vai estar acontecendo lá. Tá? Então, o que é força resultante? Soma de todo mundo. Certo? E aí eu vou ter um valor. E aí vai ser a minha força
resultante como um todo aí. Certo? Bom, só para fechar aqui para a gente ir para o exercício. Na física e matemática, não, matemática não sei, mas na física, nós temos, não, na matemática também, nós temos unidades de medida, por exemplo, massa. Pode ser quilo, gramas ou miligrama, não é isso? Tempo. Pode ser hora, minuto, segundos, milésimos de segundos e dias. Certo? Temperatura. Então, no caso, nós aqui trabalhamos. Tá? Mais informações, segunda parte dessa apostila eu falarei. E força? Será que tem uma unidade de medida? Tem. Tá? Mas antes de eu falar unidade de medida dele, umas décadas para trás, foi feita uma reunião internacional, porque assim, cada país trabalha com unidades de medida específicas. E não bate, entendeu? Não bate. Por exemplo, aqui a gente trabalha um sistema, lá nos Estados Unidos outro, lá no Japão outro, lá na Rússia outro. Então, dava muita divergência, certo? Por exemplo, só pra você ter ideia, aqui no Brasil, a gente trabalha quilômetros por hora, que é a velocidade. Né? Nossa, o carro passou aqui a 80 km por hora. Lá nos Estados Unidos, eles trabalham milhas. Então, para você entender, o carro lá passou a 90 milhas. Então, para você entender, eu tenho que fazer uma conversão. Olha a bagunça, tá? Então, foi feita uma reunião internacional e foi criado um sistema internacional de unidades, ou seja, um sistema para que todo mundo entenda a mesma coisa. Então, dentro da física, a gente chama de SI, tá? Guarde isso aqui na cabeça. Toda hora eu vou ficar falando. No SI, o que é SI? É Sistema Internacional de Unidades ou Medidas. Então, a força no SI, tá? A força, a unidade de medida é o N mais assim. Chama Newton. Tá? Qual que é a força que está atuando nessa cadeira? 80 Newton. Por quê? Em homenagem ao Isaac Newton. Tá? O Isaac Newton foi um físico, eu vou falar dele um pouquinho lá na frente. Ele que estudou a fundo o trabalho de força. Tá? E nada mais justo que batizar a unidade medida no SI da força em N, Newton. Tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Certo? Você estava falando lá, N é Newton. igual Tá? nos Estados Unidos, o meu tênis é 42, nos Estados Unidos é M10. Nos Estados Unidos é M10 e na Europa é 44. Entendeu, pessoal? Então, essa é a unidade de medida que nós vamos trabalhar. Certo? Então, vamos colocar em prática agora tudo que eu falei. Página 7. Vamos lá, povo. Página 7 agora. Vamos trabalhar. Lembra quando eu falei no começo da aula que nós vamos usar português e matemática? Agora chegou a hora, tá? Exercício número 1. Exercício número 1. Tem gente lá? A força pode ser percebida em diversas situações do nosso dia a dia. Acabamos de discutir isso, né? Podemos classificá-la quanto ao seu efeito, sua ação.
alterar a velocidade, deformar um corpo, equilibrar e etc. Classifique a ação das forças descritas na coluna da direita com a esquerda. Então, vamos lá. Vamos responder por item. 1. Está ligado com alterar a velocidade do corpo. 2. Deformar um corpo. 3. Equilibrar a ação do corpo. Então, vamos lá. Letra A. Empurrar um sofá pela sala. 1, 2 ou 3? 1. B. Erguer uma pilha de apostilas ou livro ali na estante. 3. A Pro demorou. Manter um carro sobre um elevador hidráulico. Aquele que tem nas oficinas, sabe? Ergue o carro assim. 1, 2 ou 3? 3. D. Apertar um slime com as mãos. 2. É aquele brinquedo lá. Aquela gosma lá. É a moeda. No meu tempo era moeba. A gente chamava de geleca. Hã? E. Letra E. Sustentar uma viga de uma casa de coluna, aquelas vigas. 3. F. Atrair um objeto metálico por um ímã. G. Amassar uma batata para fazer purê. 2. H. Quebrar uma caneca. 1. Pro, como ficou a ordem? Não, quem ganhou pode. E Mas qual é a ordem? Ela vai ter a gravidade, professora. Então, item. Esse eu não estava presente, né? Não fica presente porque é resposta. F é. Ô, professora, Tá vendo? Tá vendo? Postar aqui. professora, Tá? Prestar atenção. como ficou a ordem? 1, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 1. É porque o sol tinha 2. travado. O sol tinha travado. Olha. Olha essa imagem. O levantamento de peso é um esporte olímpico que exige dos competidores levantar o maior peso possível, ou seja, a maior quantidade de peso possível do chão até a cabeça e segurar o mais tempo possível. Uma das formas da competição se chama ranking. Tá? A ranking, nela o movimento é feito sem pausa. A barra não pode ser apoiada no corpo. A ranking é quando ele puxa, não pode apoiar no corpo. Tá no Ih, corpo. travou de novo. Olha o desenho. Olha o desenho. Tá? Pro, antes de travar de Olha novo. o desenho. Então, ele pega, Nicole, só um pouquinho. Ele pega, puxa e sobe. Tá?
Nessa situação, a força muscular do atleta deve ser suficiente para superar a força peso da barra. Então, letra A. Nós vamos responder e explicar por quê. Ao longo, ó, faz assim para mim, por favor. Em cima do desenho, ó. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente responder aqui, ó. Letra A. Ao longo dos dois primeiros movimentos, ou seja, movimento 1 e 2, o que aconteceu aí? Alterar a velocidade, sustentar ou deformar? Alterar a velocidade. Aqui, ó. Esses dois. Transformação de corpo. Não. Alterar velocidade. Essa é a resposta. Alterar a velocidade. Vírgula. Vírgula. Pois. A atleta desenvolve uma velocidade nessas duas ações. Repetindo. Alterar velocidade, vírgula. Pois a atleta desenvolve uma velocidade nessas duas ações. Bom, letra B. E no último passo da imagem, ou seja, no 3. Pois a atleta desenvolve uma velocidade nessas ações. B. Ô, professora, como ficou a benção? E nós são 3. Alterar a velocidade, sustentar ou deformar. Sustentar. Sustentar. Vírgula. Pois a atleta desenvolve uma força de equilíbrio na barra. Ponto. Repetindo. Sustentar, vírgula. Sustentar, vírgula. Pois a atleta desenvolve uma força de equilíbrio sobre a barra. E, bom, e bota equilíbrio, né, gente? Equilíbrio onde? Precisa equilibrar, né? Não, força de equilíbrio. Sobre a barra. Você pode perceber que lá no esporte, eles seguram, chega até a fazer assim, ó. A barra chega a fazer assim, tanto tempo. Não, o braço treme, faz assim, ó, aí ele solta. Tá? Eu já vi a pessoa até tremer a perna, ele fica assim, né? Você pode perceber que... Você pode... Que é tudo grande assim, aí vai diminuir. Ele fica vermelho. Casquinha de sorvete, esse é bom. Casquinha de sorvete. Você já percebeu que nesse esporte olímpico... O marrom é bronzeado. Você pode perceber que nesse esporte olímpico, ele usa, parece uma cinta aqui. Ai, que nojo disso. Não, isso é um item de segurança. É pra Não, desses caras aí. coluna, tá? Pra ele não lesionar a coluna. Fica bem assim, daquele...
Isso daí é para não lesionar a coluna, tá? Por quê? Porque ele está fazendo ele está aplicando uma força tão forte. Hã? A coisa mais feia é os fisiculturistas da Bahia. Gente, só um pouquinho. Oi? Ele faz uma força tão grande, gente, que força a coluna. Quebra, né? Não é que quebra, é lesiona. Né? Pode lesionar. Pode lesionar. Pode lesionar o músculo que liga a coluna. Ou pode lesionar tendões que sustentam a coluna. E pode lesionar vértebra, que é os ossos da coluna. Por quê, gente? Porque ele tá erguendo uma quantidade de peso enorme, muito grande, além do seu corpo. Tá? Vai forçar a coluna. Número 3. Horrível. Você já viu? Sim, ele Ele tem Outra alteração. aquele cara lá já tá doente. Ele é muito exagerado. Ele come 30 ovos por dia. Caraca, que Exercício número 3. Exercício número 3. Gente, não dá. Todo mundo falando ao mesmo tempo, o ar foi desligado. E o pessoal aqui não me escuta. Exercício número 3. No futebol, a expressão mão de alface se refere, ou frango, né? Se refere aos casos em que o goleiro posso ler? Não mantém a mão firme ao tentar pegar ou defender uma bola chutada em direção ao gol. Em geral, isso acontece quando a bola vem em alta velocidade e ele tenta fazer a defesa com a ponta dos dedos ou a mão. Em termos de força, lado físico agora. Em termos de força, como você descreveria a situação de uma bola que bate nas mãos do goleiro, mas mesmo assim entra no gol? de alface, porque Não quero resposta. Ele quer resposta física. Ô, professor. Ele quer justificativa no lado física, não no lado do esporte. Ô, Do professor. lado do esporte, Eu já quebrei. só um pouquinho, Felipe. No lado do esporte, ele já te explicou aqui no enunciado. E a gente entende, quem acompanha futebol entende. Beleza. Agora ele quer a justificativa dessa situação na física agora. não é simplesmente para alcançar a bola. Quando bate, a mão Meio bingo pro João. Quase isso. Tá? Então vamos lá. Só eu falo. Fala, Matheus. Não é que supera. Tem mais a ver com o que ele tá falando, que ele falou ali. Então vamos lá. Só eu falo. Justificativa física. Essa situação ocorreu através da alteração de velocidade, vírgula. Alteração de velocidade, vírgula. Agora vem o que o João falou. Quanto maior a velocidade da bola,
mais difícil será. Quanto maior a velocidade da bola, mais difícil será a sustentação das mãos sobre a bola. Repetindo, tudo de novo. Alteração de velocidade, vírgula. Pois, quanto maior a velocidade da Qual foi o bola. maior início, professora? Vai, Vitor, continua. Alteração de velocidade, vírgula. Vírgula. Alteração de velocidade, vírgula. Quanto maior a velocidade da bola, mais difícil é a sustentação das mãos sobre ela. Quanto maior a velocidade da bola, mais difícil Será a sustentação das mãos sobre ela. O que você vai fazer, mano? Exercício 4. Bora. Ao saltar de um avião, um paraquedista fica submetido a duas forças no sentido vertical. Acompanha o desenho aí. A força-peso e a força de resistência do ar, tá? A força-peso vai ser para baixo e a força para cima vai ser da resistência do ar. Essas duas forças estão representadas por vetores, tanto é que está de corzinha diferente, né? De acordo com o desenho e a intensidade das forças, descubra se a velocidade do paraquedista sofre ação ou não. Podemos chamar assim imagem 1 e 2? Imagem 1, imagem 2? Então, vamos lá. Imagem 1. O que aconteceu? O que está acontecendo aí? Equilíbrio, né? Então, resposta na imagem 1. Força de equilíbrio. Imagem 2.
Ele tá mais solto, ele tá lento. Ah, parece que os dois desenhos são iguaizinhos, né? Mas tem uma pequenina diferença. Olha o seta não, vetor. Olha o vetor da resistência do ar. Tá menor. Tá menor. A vetor, meu filho. O vetor tá bem menor. Tá? Então aqui é resposta. Não A com H, tá? Não, A do verbo, tá? Não há tá? Não há alteração de velocidade. Não há alteração de velocidade. O primeiro, Número né? 5. Não, o primeiro desenho é força de equilíbrio. Ah, tá. O segundo desenho, não há alteração de velocidade. Número 5. Na ilustração da esquerda, ó, pega o desenho do 4. No desenho da esquerda, podemos dizer que a força resultante sobre o paraquedista é? A força resultante sobre o paraquedista. Zero. Se ele está em equilíbrio, então tem força resultante? Não, então é zero. Alternativa C. Tá? 6. Resposta no quadro. O que é força resultante? A soma das forças atuantes sobre o corpo, tá? Só acrescenta ali, sobre o corpo. Resposta. Resposta no rabisco. É soma das forças atuantes sobre o corpo. Continua. Como podemos determinar a força resultante com base em duas forças que agem no corpo no mesmo sentido e sentido contrário? Bom, você vai escrever assim, ó, ponto. Forças atuantes sobre o corpo. Ponto. Continua. Aí você vai escrever assim, ó, mesmo sentido. 2 pontos. Mesmo sentido. 2 pontos. Põe aí. A força será positiva. Se quiser colocar o sinal assim, ó, tá? A força será positiva. Vírgula. Aí você vai escrever assim, sentido oposto. 2 pontos. A força será negativa. Perdão, eu tenho que cuidar aqui agora do Gabriel, tá? Já é 11h10. Entenderam? Vocês vão entender melhor no exercício hoje, tá? Exercício 7. O brinquedo pula-pula é uma cama elástica na qual as pessoas saltam e são empurradas para cima, né? Graças à força elástica exercida na cama, tá? Na figura ao lado, olha o desenho do lado. A menina de vermelho pula na cama elástica. As forças que agem sobre ela, em determinado momento, são... Quais são as forças que estão atuando nela? A força-peso. A força-peso, pessoal, não se esqueça, sempre para baixo, tá? Guarda isso aí. Força-peso é para baixo, tá? E o que está atuando ao contrário dela? Força elástica. Sabendo que a força-peso sobre ela é de 200 newtons. E a força elástica é de 300 newtons.
pergunta-se, qual é a força resultante? Antes da gente fazer, é uma conta de matemática, pessoal. Quantas forças tem envolvidas aí? Posso pagar aqui? Então vamos lá. Fazer aqui no quadro, aqui, tá? Exercício número 7. Exercício 7. Então, eu tenho duas forças, tá? Então, a força resultante vai ser a força 1, que é a força peso, né? Mais a força 2, que é a força elástica. Morreu, filho. Só matemática agora. O exercício te deu o valor. Quanto é a força 1? Ou seja, força peso. 200. Mais atenção. Vou até colocar de caneta colorida. A força elástica não está ao contrário? Então ela será negativa. Meu Deus. Porque ela está ao contrário. Ó, a força peso está aqui, tá? Nela. E Misericórdia. aqui não é força elástica? Não está ao contrário? Então vai ser positivo? Não, Não. negativo. Negativo. Meu Deus. Quanto é a força elástica que o exercício te deu? Não. Ah, é 300, perdão. Atenção. Morreu física. Ou morreu uma física, só matemática agora. Só calcular. Pessoal, deixa eu só fazer uma observação. Professor, quando a gente se deparar com exercícios assim, eu posso fazer a conta direta? Claro que pode. É que tem aluno, nas minhas aulas, gosta de fazer a conta direta. Sem problema. Eu gosto de fazer mínimo. Mas se você já entendeu, quiser fazer direto, nas minhas aulas de física, tranquilo, tá? Então vamos lá. 200 mais com menos. Menos. 200 menos 300 igual a menos 100. Quanto dá essa conta? Força resultante igual menos 100 o quê? Ó, mil. Tá? Então a força resultante é negativa. Por quê? Porque as forças estão opostas. Pessoal, vou tirar foto, tá? Foi. Professora, posso fazer essa conta direta? Claro que pode. Pessoal, exercício 7, está no quadro, tá? Acabei de mandar foto aí no grupo. Copia. Ó, é graças a isso aqui que a pessoa pula. Consegue pular. Tá? O que faz a pessoa pular, fazer esse movimento, é essa força aqui. Você sabia disso? Esse ano significa. Hã? Eu pulei ao contrário da pessoa. E a pessoa era bem mais pesada que eu. Tipo, eu tinha uns 9 anos. Muito bem. Olha a força resultante. Esse brinquedo, por exemplo, se entrar 3 pessoas dentro, as 3 têm que pular ao mesmo tempo. Se tiver diferença, por quê? A força resultante nesse brinquedo é negativa aqui, ó, a resposta. Então, por isso que tem que ser ao mesmo tempo. Então, se pular assim, pode dar lesão no corpo. Ó, a força elástica, tá? Ó, olha aqui, gente. A força elástica está diferente. Então, você é negativa. E você vai forçar o seu corpo. Mas, por exemplo, É perigoso até quebrar o braço. Tá?
aquilo mais que eu e eu pulando ao contrário com a pessoa. Viu, Maria Eduarda? Física no nosso dia a dia, até no nosso ciclo de brincadeira. Ô, professora, mas Nunca mais que não sabe. Ó, de preferência, ao entrar nesse brinquedo, no máximo 2 pessoas. Tá? Por quê? Aí entra a biologia. Aí entra o que você está falando. Diferença de altura e diferença de massa corporal. Interfere aqui. Tá? Então, por isso que o pula-pula, esse brinquedo, nós temos diversos tamanhos. Nós temos pequenininho, nós temos médio, nós temos bem grandão. Por quê? Como ele é algo físico, porque a prova, ele também é proporcional a peso, a massa corporal e tamanho de quem vai brincar. Você entendeu? Tanto é que você pode observar, você tem um recadinho do lado, né? Para crianças de no máximo 7 anos, né? Ou 10 anos. Geralmente os maiores, óbvio, questão de lógica, os maiores são para nós, né? Para nós, assim. E aí ele também tem um recadinho lá. Quantidade máxima por pessoa. X, 3, geralmente é 3, né? Certo? Por quê? Porque se tiver muita gente, vai dar diferenças de deformação da força elástica. Já é negativo a força. E aí pode machucar as crianças. Tá? Eu tive uma colega que a filhinha dela quebrou o braço. Chegou a quebrar o braço. Porque entrou. Tava ela e mais uma menininha. Aí entrou outra menina, mais outra menina. 4 pessoas. Aí deu essa diferença. Aí, como a filha da minha amiga era um pouquinho mais magrinha que as outras, ela acabou saltando mais e acabou batendo o braço nos pilares do cercadinho. Olha o perigo. E aí acabou quebrando. Ô, professora, tem questão de Não, quando o primo tava eu e ele, a gente foi pro lado ao mesmo tempo junto. Aí nós dois pegou aí a gente tem que pular. Aí o outro fica no lado, aí o outro. Ó, agora que vocês aprenderam em física, cuidado para não transformar o passeio, a brincadeira, em dor de cabeça, tá? Ô, Melissa, a foto que eu mandei é o cálculo do exercício 7, tá? Eu fui por baixo Do pula-pula aí. Ó, é para fazer em casa? Não. Não. A tarefa é CA. Isso aqui nós vamos finalizar na próxima aula. Beleza? Beijo, gente. Tchau. Não é para fazer, nós vamos fazer na sala.